Oi, bom dia. Bom dia, Lília. Olha, nós estamos aqui, né, assim, realizando mais uma entrevista para o nosso programa do Taishi Pailin na Minha Vida. E a Lília Sampaio foi uma descoberta, né, porque ela faz parte dessa história do Taishi Pailin, né, uma história e uma parte muito importante, né, porque está relacionada, inclusive, à família dela, né, a mãe, a dona Zoraide, né, Dona Zoraide foi uma pessoa muito importante para a gente na época da igreja, né, foi uma referência realmente. Então, a gente fica muito contente de poder estar entrevistando hoje a Lília Sampaio, que é filha da Dona Zoraide, mas também conheceu o mestre na igreja, né, porque chegou a praticar lá um tempo, né, e aí a gente vai, então, resgatar um pouco essa história, né, da família, da Lília, né, da Dona Zoraide, né, desse tempo de participação deles na igreja, tá bom? E, então é isso, é um presente para o nosso mestre, viu, Lília? Porque essa semana é o aniversário dele. Dia 8 de dezembro o mestre faria aniversário, né? É o dia do aniversário dele. Então, esse é um presente, viu? A gente está resgatando essa história, tá? Então, Ok. vamos lá, Lília. Pode se apresentar, então, para o pessoal, tá bom? Eu quero que todo mundo da família Taishi Pailin, da comunidade, te conheça. Bom, eu já estou entrando nos 100 anos para começar a identificação. O ano que vem eu completo 100 anos e tenho realmente muita história para contar, mas eu acho que a mais bonita dela é a do Taiti Pailin. Ela não ficou uma história só, mas desde que eu conheci o Taiti, eu vivi o Taiti Pailin. Pailin, Liu Pailin, nosso mestre, nosso primeiro grande mestre, ele se tornou parte da vida, da minha vida, da vida da minha mãe, e suponho que da vida de todos os seus discípulos, que nós estávamos de 80 a 90 discípulos toda semana com ele, 2 vezes por semana. E, bom, da minha vida particular, só posso dizer que eu trabalhei bastante e que não foi uma vida muito fácil, foi muito ativa, com muito deslocamento, muita mudança. Eu tenho 4 filhos casados, tenho 11 netos e tenho 10 bisnetos. Então, é uma pequena população essa família, mas todos eles conhecem o Taiti. Até os pequenos, quando vêm em casa e a gente vai na casa deles, a gente faz um pouco de Taiti para eles irem se acostumando, para eles começarem a pensar um pouco no sistema, na filosofia, na vida que a gente conquista através do Tai Chi Chuan. Bom, em mais ou menos em 1800 e poucos é que eu fui assistir às aulas do mestre Liu. A minha mãe já fazia... 1980. 1980, mais ou menos, na década de 80, né? Tá. Isso. Foi quando ele veio para o Brasil, né? Sim. Ou foi antes? Não, foi por aí, foi na década de 80. Que o mestre começou na igreja, mas no final de 79, 80. Exatamente, foi em 78, 79. E em 80 a gente já estava praticando, já tinha um grupo muito grande de pessoas. Nas aulas dele, tinha pessoas de todas as idades e de todas as raças, todas as etnias e todas as crenças. Não havia discriminação de crença religiosa, de fé, de raça, de nada disso. Era uma fraternidade, era um grupo que formava uma família. E isso foi muito bom para todos nós. Para minha mãe foi demais
Ela escreveu um livro dela chamado A Grande Viagem, porque ela ganhou até a grande medalha paulista de Belas Artes, do Salão Paulista de Belas Artes. E ela ganhou também uma viagem à Europa. E nessa viagem é que ela conta o livro dela, que tinha pelo menos assim pedaços durante a viagem. Ela ia anotando em papel, em folhas. Depois, quando voltou da viagem, que durou um mês, ela escreveu realmente o livro. E uma das partes mais interessantes para mim, mais assim de recordações, foi quando ela fala no Tahiti. Ela começou o Tahiti logo que ela chegou da Europa. E as aulas ela tinha lá na igreja. Depois de uns 2, 3 anos que ela e a minha irmã Liz Maria estavam frequentando o mestre, é que eu comecei a frequentar também. Mas a história da minha mãe é que foi muito interessante, porque ela tinha meu pai que tinha Parkinson, e ela estava num período assim de muita depressão, até que ela resolveu um dia ir com a minha irmã lá no Tahiti Painim. E ela gostou tanto que ela chamou esse capítulo do livro dela de Reencontro com a Natureza. E, lógico, logo depois eu também fui, fiquei uns 3 anos frequentando as práticas e recebendo as orientações, que realmente são uma vivência. A gente respirava essa filosofia quando estava lá, e isso ficava na vida para todas as situações que a gente encontrasse. No momento de tristeza, no momento de alegria, no momento em que você olhava fora da sua janela o mundo, a cidade, em zona rural, a vegetação, era o mundo. O Tahiti é uma educação para o mundo, é trazer o mundo dentro da gente, no íntimo. Aliás, realmente, a filosofia do Tahiti, do mestre Liu, é que nós temos o mundo dentro de nós. Nós somos feitos como o mundo é feito. A diferença é que nós temos no nosso íntimo uma energia divina, uma energia que a gente capta pela observação do mundo. Então, todas as práticas, elas são partes da vida do universo. E essa prática é que traz o benefício da saúde, da calma e até da inteligência, porque você passa a sentir e vivenciar muito mais a vida do que se você fosse um mero observador sem esses conhecimentos. Então, eu tive essa experiência, eu li bastante, porque depois que a gente conhece o Tahiti Painim, a gente começa a querer saber mais, a perguntar, a receber todas essas energias de volta, e onde a gente estiver, está vivendo conforme essa filosofia. Então, nessas leituras, nessas aprendizagens, eu acho que consegui armazenar muita coisa e trocar muita coisa com a natureza e conhecer todas as forças da natureza. O mestre Liu dizia que a gente tinha todas as estações do ano dentro de si e que cada estação estava ligada a um órgão, a uma função do corpo humano e da mente humana. E por isso ele ligava cada uma estação a um dos órgãos, e também ele colocava
a importância muito grande nessa energia universal que o homem recebe, capta do mundo, do cosmos, da natureza, porque, na realidade, tudo é uma coisa só. O que se passa na menor célula do corpo do homem é o que se passa no maior cosmos, na maior galáxia que existe no mundo. Então, parece ser assim um padrão energético que está ao alcance de todos, mas que nem todos conseguem abrir a porta para encontrar. E é isso que o Tai Chi Chuan Pai Lin faz. Ele abre a porta para a entrada dessa energia. E a energia que vem, que nós recebemos, que o corpo capta do céu, do alto, do cosmos, e capta da terra, elas se encontram no corpo do homem. Ele é o elemento de ligação entre céu e terra, entre uma energia divina e uma energia nativa, natural, que vem da natureza. Essa luz que a gente recebe, essa grande energia que vem através da cabeça, quando a gente fala cabeça, quer dizer mente. É a mente do homem, a mente que é formada por pensamentos, emoções, razões, e inclusive perguntas e respostas. Isso penetra pela cabeça, porque tudo vem da mente. 90% da nossa vida é mental e 10%, a meu ver, é física. Essa energia consegue alcançar o físico no corpo humano, porque o homem não só recebe essa energia celeste, porque se fosse só essa, ele seria um deus, mas ele é humano, então ele recebe também a energia da Terra. E ele combina essas duas, elas formam uma coisa só, que é a personalidade humana. E isso acontece no corpo do homem, naquele local, a 4 dedos abaixo do umbigo, que fica o útero e o ovário da mulher. O homem participa da concepção, mas a mulher participa da gestação. Depende dela o novo ser que nasce. Então, ela é o receptáculo, é a mãe, e esse órgão dela é o órgão mãe, a matriz da vida. Bom, o que mais a gente teria que falar do Tai Chi? Dona Lília dá uma aula, né? É muita coisa. Se deixar a Dona Lília falando, a Lília dá uma aula sobre a filosofia do Tao, né? A partir da vivência, né, do Tai Chi Pai Lin. Então, é muito rico, né? Muito rico. A gente pode ficar aqui te ouvindo horas a fio, Lília. Mas deixa eu te perguntar. Você falou da tua mãe, né? Tua mãe ganhou um prêmio de arte. A tua mãe, ela deu de presente para o mestre um busto que ela esculpiu, né? Um busto que ela esculpiu. Exato, exato. Não é? Ela deu um busto feito em cerâmica, que depois teria que ser passada em bronze para ficar, né, a imagem dele gravada. Mas aí, quando nós paramos o Tai Chi, que o mestre Liu também mudou, aí eu não sei o que foi feito desse busto, mas ficou tão bom, ficou tão parecido com ele, que ele adorou. A foto, né? Temos a Ele, foto. Temos a foto, né, desse busto com o mestre recebendo da sua mãe, não é? Isso, tem a foto. Ele ficou tão feliz que ele beijava assim a escultura, sabe? Não sabia como agradecer, porque, na verdade, essa escultura tinha um significado simbólico de eternidade do mestre. Certo. Uhum. Da imagem dele conviver com a gente através das gerações.
muito lindo. Não, e a dona Então, a minha Zoraide, mãe conseguiu fazer isso, sim, e todo mundo adorou, porque o mestre Liu, ele era uma pessoa diferenciada. Ele tinha uma capacidade de contato, de entendimento, porque ele não sabia a nossa língua quando ele chegou, mas ele conseguia se fazer entender através das expressões, através dos movimentos, através da tradução, que não sei, não me lembro bem, acho que era a Lúcia, a Maria Lúcia, que traduziu você. a Lúcia e eu, as duas, a gente, Vocês duas. A Lúcia ali e eu, isso, ficávamos como tradutoras, né? Mas a tua Isso. mãe e o mestre tinham um entendimento realmente além da palavra, era direto É, via coração, era uma relação de coração, os dois tinham uma é, afeição mútua, sabe? Um era carinho. realmente uma harmonia, né? Sim, O sim, contato deles traduzia-se em harmonia. Parece exato, que contagiava todo o grupo, é porque minha verdade. mãe também era muito alegre. Sim, Ela era uma sim, pessoa que participava de tudo. Ela convivia com os netos, com as crianças, de igual para igual. As crianças adoravam. E ela convivia com todo mundo. Parecia que ela penetrava na mente da pessoa, e essa empatia era traduzida sempre por gratificação, por alegria. sim, Então, sim. ela não conhecia o lado feio, o lado escuro, oculto do mal. Mesmo no sofrimento, ela agradecia, porque meu pai teve Parkinson, viveu 40 anos com Parkinson, morreu de Parkinson, e ela nunca teve assim uma pessoa, uma cuidadora que só olhasse ele. Ela tinha esporadicamente quando ele tinha crise muito forte, mas normalmente era ela que cuidava dele. Nunca ela reclamou, nunca. E nunca meu pai deixou de ser uma pessoa afável, que gostava de ouvir, porque ele mal falava, mas ele seguia todas as conversas, pensava. Tudo que era físico era difícil para ele, inclusive a fala, porque o Parkinson altera toda a ligação nervosa do corpo. E então ela foi sempre assim muito alegre, por isso que ela combinava com o mestre Liu, Sim, porque sim, os dois encaravam a vida do mesmo jeito. sim, os dois viravam criança juntos. Os dois juntos É, viravam é, criança, eram é, criança. é. Por incrível que pareça, no fundo, não posso nem dizer criança, é inocência. É uma Sim, inocência, uma pureza sim, sim, de ver, de livrar as coisas do feio, do mal, e ver só bondade e beleza. sim. A gente chegava lá na sala de aula do mestre, na igreja, ele estava lá todo feliz, correndo. A gente dizia, mas nossa, você não tem uma ruga no rosto? Você não tem uma ruga na pele, no braço? Parece um jovem. Então, para mostrar que ele era mesmo, ele plantava bananeira, ficava assim, com a cabeça para baixo, na sala, para todo mundo ver que ele era, além de bonito, ágil, saudável. E o Então, a nossa mestre, experiência com ele foi muito rica. Ela marcou a nossa vida. com Eu tenho certeza. essa idade, mas eu sou também muito ativa, principalmente com a cabeça, porque com a idade a gente vai, logicamente, sendo fragilizada, porque nosso corpo é feito de matéria e a matéria se desgasta. Nem posso dizer desgasta, porque não é da minha filosofia o desgaste. Ela se movimenta, ela sofre mudanças. Porque, na verdade, quando a gente morre, você não se desgastou completamente, não. Você se transformou, se metamorfizou. É uma metamorfose, essa mudança de vivo para morto.
Não é o existente e o não existente. São duas existências paralelas, a vida e a morte. E o mestre Liu explicava muito bem isso. O yin e o yang era o símbolo da dualidade do homem. Uhum. Ele tem tudo em opostos. Por exemplo, ele tem uma vida pessoal, mas ele tem uma vida social. Por quê? Sem o outro, ele não é nada. Se não tivesse o outro para olhar para você, para entrar em contato com você, você não saberia se existe, se você existe. Então, é preciso sempre uma troca com o nosso oposto. Você, por exemplo, não pode saber se você está alegre, feliz, se você não tiver também a tristeza e o sofrimento. E é o sofrimento que faz crescer e entender a alegria. A criança, por exemplo, ela chora ou ela ri ou brinca, mas sem saber exatamente, sem raciocinar, porque ela ainda não tem uma consciência formada. E o homem, ele raciocina, ele é maduro, ele já cresceu, já se desenvolveu, então ele sente, não só sente, como tenta explicar. E as filosofias de vida que existem são exatamente a busca dessa explicação. Por que existe vida e por que existe morte? Se não existisse a vida, a morte também não existiria. Mas se não existisse a morte, a vida também não se transformaria e não seria uma cadeia infindável, sem começo e fim. Outra aula da dona Lívia aí. Outra aula, né? É a filosofia do Tao, Está dando exatamente para essa. entender? Sim, você deu outra aula aqui para todos, Lília. Viu? Você lembra muito a sua mãe, você lembra muito ela. Embora a dona Zoraide não falasse muito, você lembra muito ela. Agora, você disse da Liz, a Liz Maria, era É. a sua irmã, né? Acho que ela era mais A nova que Liz você. Maria era minha Ela ia com irmã os mais filhos. nova. Ela ia com o É, marido e com os filhos, junto com a dona Zoraide. isso mesmo. Não era? Ela tinha marido, um filho e duas filhas. E o Acácio, o marido dela, ele era português. E ele também frequentava o mestre. Sim. Só que depois ele começou a trabalhar e não tinha mais tempo de sair, porque o serviço dele era muito pessoal. Ele era como é que é? Arquiteto de interior, parece que era isso. Eu sei que ele trabalhava com móveis, com construções, etc. E ele não podia mais frequentar, então nós é que íamos. Mas o mestre Liu adorava ver na sala dele 4 gerações, porque tinha a Liz Maria, tinha o Tiago, filho dela, e depois, mais tarde, não chegou a ter um bisneto lá, mas era até o Tiago só que frequentava. 3 gerações. E a mamãe, né? 4 mesmo. A mamãe, a Liz e o Tiago. 3 gerações. 3 gerações. Uhum. Ele adorava, porque ele conseguia se comunicar com todos eles. Sim. E por graça da sua mãe, né? Que conseguiu levar a família inteira, que conseguiu, A Liz assim, Maria motivar. começou primeiro, Sim. ela e o Acácio. Depois a mamãe foi, depois eu fui, tá certo. Depois o Tiago foi. E você me diga, então, Então, você, todos nós íamos lá. então, e você E, mantém a prática, hein? você mantém essa prática do Tai Chi na sua vida Sim, diária? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiquei uma temporada sem fazer o Tai Chi, quando eu mudei para Santos. Eu cheguei aqui, não estava conhecendo muita coisa, a única coisa que eu e meu marido fazíamos era ir no SESC para fazer uma hidroginástica, uma natação, mas sempre com esporte, né? E exercícios. Daí eu conheci a Marina.
A Marina, você deve conhecer também de nome, aqui de Santos, porque ela que introduziu praticamente o Tahiti aqui entre as pessoas de Santos, porque ela frequentava o SESC e ela começou a dar aula lá. Ela tinha um conhecimento muito bom, tem ainda, lógico, porque ela fez um curso na China. Não foi com o mestre Pailin, lógico, mas foi com mestres chineses, fez o curso do Tahiti, das linhagens, voltou para cá e continuou dando essa prática, divulgando essa prática. E até hoje, faz mais de 14 anos que ela trabalha no SESC. Até hoje, ela dá aula para nós. Ela tinha um espaço particular dela, que ela dava as aulas 3 vezes por semana, porque os cursos do SESC, eles não são muito longos, no máximo, assim, 2, 3 meses, daí eles esperam uma temporada, depois vem a ocasião de novo, e não são permanentes, né? Se bem que ela lá está mais do que permanente, mas ela é muito boa para dar as aulas, as práticas, e aí eu comecei com ela de novo a fazer o Tai Chi Chuan no espaço dela e no SESC, depois só no SESC, porque quando veio essa pandemia e o Covid, eles fecharam as escolas todas, os cursos, né? Mas até hoje eu faço em casa o Tai Chi. Eu estava fazendo com a minha filha, agora é que ela parou um pouco, porque a gente fazia os exercícios deitada, depois fazia todas as dobras do Tai Chi em pé, e aí fazia a respiração. Sua filha te acompanha também? A sua Hein? filha te acompanha na prática? A sua filha faz junto? Ela parou um pouco agora, porque ela teve Covid também, né? E aí ficou com um probleminha de gripe, tosse, essas coisas. Mas a gente vai retomar, se Deus quiser. Agora, eu não parei. Eu tenho Tai Chi na praça uma vez por semana e os cursos da Marina no SESC. E, às vezes, a Marina vem aqui em casa e nós fazemos Tai Chi também. Agora ela está querendo vir e a gente vai fazer todos os dias, porque ela foi contratada novamente pelo SESC para dar um curso lá. E ela quer separar bem para explicar também para os alunos, porque não é só você fazer movimento, você precisa saber o porquê desses movimentos. E essa é a beleza do Tai Chi. É você estar vivendo uma coisa que tem força, que tem origem e que vai te ajudar. E onde vai ajudar? Como vai ajudar? Isso é importante. E então a gente vai continuar fazendo, sim. Ela vai dar o Lian Kun, o Qigong e a linhagem do mestre Liu pura, as dobras. O mestre Liu mudou, né? O Tai Chi Chuan, que tinha antes, quando ele começou a ver o Tai Chi, conhecer e praticar e estudar, ele mudou os movimentos do Tai Chi, que eles eram mais movimentos marciais. E aí ele falou, não pode ter linhas duras, quebradas, para essa filosofia. Tem que ser uma linha que acompanhe a vida, uma linha lisa, curta, sem quebra, e que vá sempre para frente através das curvas, através dos movimentos de onda, porque se ela é uma filosofia para acompanhar a vida, ela tem que ser suave. A vida é uma corrente eterna que não é quebrada, não tem quebra. Ela pode virar, pode se transformar, pode se torcer, mas sempre suavemente e em curvas. Isso me ficou bem na memória.
porque ele fazia questão de fazer movimentos circulares, quer dizer, não eram circulares, eram curvos realmente. Porque o círculo, ele é fechado também. Ele tem o começo, lógico, o começo começa no fim, e o fim começa no começo. É aquele círculo da serpente engolindo a própria cauda. Mas o círculo tem que se movimentar, porque toda a filosofia dele é baseada no movimento. Então, esse círculo pode ser feito e pode continuar transformado em outras formas circulares. Está dando? Está Sim, dando dona para Lília, acompanhar? mais uma aula. Você me diga, então, você acha que a sua idade, você ter chegado aos 99 anos, com essa qualidade de vida, com essa saúde, com essa lucidez, você atribui também, em parte, aos benefícios do Tai Chi, Pailin, né? Sim, sem dúvida. Jerusa, você não pode dizer assim, eu atribuo ao Tai Chi. Não, eu atribuo à vida que o Tai Chi me ensinou a viver. Sim, exatamente, é Né? isso. Sim. Porque ele não dá uma aula que termina ali. Ele dá conhecimentos que você leva e você amplia, e você aplica em todas as situações da sua vida. Então, ele me ensinou a viver de um modo saudável. Ele me ensinou a ver a natureza como uma entidade viva que faz trocas com o homem. Ela dá ao homem tudo o que ele precisa. O homem é que precisa saber escolher, porque ela é muito dadivosa, ela dá tudo. Ela dá o bom e dá o que pode fazer mal, se você não souber usar o bom. Você vê que todas as ervas, todos os remédios, todo vegetal tem um objetivo de curar ou de fazer mal, se você não souber tomar. Até a cocaína, os tóxicos, eles podem servir para a saúde em determinadas situações. Só que antes de usar, o homem teria que estudar e conhecer bem, para saber a dose. Todo o segredo da saúde, todo o segredo do que o mestre Liu falou, está na dose. A dose significa o equilíbrio. O equilíbrio que você tem que ter na vida. A sua vida é um equilíbrio. A hora que ela desequilibra, você está doente. Então, é esse o conselho que você deixa, né? Para todos que queiram chegar a uma vida longa e saudável como a sua. É esse o conselho qual o conselho que você deixa? É um conselho, sim, muito importante. É você saber tudo e usar tudo com equilíbrio. Conhecer o equilíbrio é que é difícil. Por exemplo, as crianças hoje não são as mesmas de antigamente, do meu tempo. Quando eu era criança, era muito diferente a infância do que é agora. As crianças, no meu tempo, elas levavam 3 meses para abrir inteiramente os olhos, para acompanhar o movimento de quem passasse na frente dela. Ela até 3 meses era enrolada, feito um casulinho, em fralda, em coeiro e em chalinho, com os 2 bracinhos assim cruzados, era enrolada, parecia um palito que você levava embaixo do braço, e depois é que ela começava a se movimentar. Então, quem estava errada aí? A mãe, porque ela não sabia o efeito de movimento, ela não sabia por que existia o movimento e por que ele era necessário. Então, essa infância antiga, ela era bem mais complicada do que a moderna. Só que era bem mais complicada em certos aspectos, por exemplo, no movimento, que era necessário e que a criança não fazia.
atualmente, a criança já nasce se mexendo, com os olhos abertos e fazendo ruídos com a boca. Ela começa a falar praticamente quando nasce. Com 3, 4 meses, a criança começa a engatinhar com um celular na mão, ou então com o controle da televisão. Com 1 ano, ela sabe mudar os canais de uma TV. Mais do que os velhos têm mais dificuldade. Parece que ela é feita, formada, através das células, para se encontrar neste mundo e viver bem no futuro. Agora, a família tem que ver isso e tem que acompanhar. Ela tem que equilibrar a situação da novidade com o antigo. Que a criança está, nesse momento da nossa história do mundo, em uma fase de muita mudança, e mudança muito rápida. Eu estou invertendo. As mudanças não são rápidas. As mudanças fazem o tempo. Se você muda muito rapidamente, a gente sempre tem que falar no rápido, né? Você envelhece, a pessoa encontra e fala: nossa senhora, não quero nem dizer o que você anda fazendo para ficar desse jeito. E se você não envelhecer, a pessoa fala: nossa, o tempo parece que não passou para você, você não mudou nada, você está a mesma coisa. Então, nós mudamos segundos a segundos, momentos a momentos. Por quê? Porque segundo não existe, segundo é inventado também. O segundo é uma parte do movimento e o movimento não existe. Movimento é um conceito do homem para indicar as mudanças. O que existe é o que a filosofia nossa, do Taiti Pailin, mostra. É movimento e mudança, espaço e mudança. Então, se você tem dia e noite, você tem 2 mudanças grandes. Então, o dia e a noite, enquanto você está vivendo, dormindo ou acordado nessa mudança do tempo, dia e noite, você fala: bom, então eu fiz tantos movimentos, eu dormi bastante, eu dormi pouco, e começa a quantificar essas mudanças e qualificar o dia, a noite, estações do ano, quantos dias, que é o primeiro conceito, foi dia e noite, né? O claro e o escuro. Então, quanto isso aí subdividido ou multiplicado ou somado vai dar exatamente as quantidades do tempo. O minuto, o segundo, o ano, o século. Isso é conceito. Senão, o nosso dia aqui no Brasil não seria uma noite ou um crepúsculo na França, na Europa, na Escandinávia. Certo? Com certeza, dona Marília. Você deve ser uma inspiração, um exemplo muito importante para todos os seus netos e bisnetos, né? Para toda a família. E para a gente também, olha, aqui da comunidade Taiti Pailin, com certeza você é uma grande inspiração, viu? Você é um grande, obrigada. né, um exemplo realmente, né, de quem está vivendo assim tão, né, tão bem, com tanta qualidade e com toda essa clareza, sabe, assim, de trazer a filosofia, né, filosofia do tal para sua vida diária, né? Isso que é realmente a vida em equilíbrio, né, que você tem. Não tenho dúvida que, olha, é um presente nesse momento que o mestre, eu te falei, né, dia 8 de dezembro é o aniversário do mestre. Então, você está dando dia essa... 8 de dezembro, vou lembrar dele, vou acender minha velinha para ele. Sim, nós vamos fazer uma roda de meditação aqui, que vamos passar pelo Instagram. Então, se você puder, né, participar, vai ser uma alegria também.
Ah, né? eu posso sim, Então, a imagine, gente, eu quero é, acompanhar. vamos estar no Instagram às 5h30. E aí a gente Às lembra algumas 5h30 da tarde, tarde, 5h30 da tarde, tá bom? certo? E você vai Mas colocar a plataforma para a gente. sim, a gente vai enviar, tá? A divulgação é pelo Instagram. É pelo Instagram, mas eu envio para você o nosso post de divulgação, tá bom? Eu já Certo, envio. certo. O Instagram é muito bom. Sim, eu acho que sim, Lília. Então, eu realmente não gostaria que esse nosso encontro parasse por aqui, porque eu acho que esse ano que você está fazendo, você fez 99, e eu te falei que para o chinês você já tem 100 anos, né? Porque o chinês É, já é, nasce, na China a gente já nasce com um ano, exatamente. que é o tempo que a gente Lógico. passa na barriga, certo? Então, você para nós já Não, tem 100 anos. Ou seja, você não precisa nem pensar assim. Você pode pensar assim, Jerusa, este ano de 2022, eu completei 99. Em 2023, eu completo 100, porque eu nasci em 1923. Então, em 2023, eu estou fazendo 100 anos, que é o ano que vem, completando, porque agora já comecei a viver os 100 anos. Eu vou completar o ano que vem no aniversário. então, Lília, porque veja, Pailin significa 100 anos, né? O sentido, na verdade, dessa Ah, dos é? 100 anos é a longevidade, que independente da idade também que você, né, viva, é essa vida plena, com qualidade, com o espírito desperto, né, com essa lucidez, né, de clareza mental. Então, é muito bom assim para a gente ver que, além, né, do sentido da longevidade do Pailin, ainda tem alguém que incorpora a ideia do Pailin no seu sentido mais literal, né, que é viver É, 100 anos mesmo de vida, ele não é? manda, ele não pede, ele manda o Pailinho. Mas, olha, esse ano, essa passagem do 99 para os 100 anos, eu realmente gostaria que você estivesse muito perto da gente aqui, porque você vai ser nossa convidada de honra em todos os eventos. Então, Ai, nossa senhora, Jerusa. da medida do seu possível, eu gostaria muito que você participasse mesmo, porque para a gente é uma referência, é um exemplo, é uma inspiração, sabe? Então, eu já queria deixar isso aqui já, assim, né, combinado com você, né, bem tranquilamente, assim, que você é sempre a nossa convidada de honra, tá bom? Em todos os... Ai, muito obrigada, muito obrigada. Ô, Jerusa, você, você tem ideia, alguma... Bom, quando você tiver alguma ideia de reunião, de tudo, você me avisa com um pouco de antecedência para eu me preparar, né? Porque às vezes eu tenho outras coisas. Em geral, as principais visitas e compromissos que a gente tem na agenda são com o médico, né? Você sabe que depois dos 80, suas visitas são em médico e seus passeios são em farmácias. Então, Mas não, então você me dá um alôzinho. fica tranquila, mas na verdade você deve intrigar muitos médicos, né, com essa tua saúde, essa tua vitalidade. Então, os médicos têm Você muito a sabe que, aprender com você, você sabe que né? na realidade é isso mesmo que acontece, porque os médicos, eles são cientistas. Então, eles veem o paciente de acordo com a idade. Então, eu chego no médico, olha, com esse negócio de pandemia, eu tive uma crise de falta de ar muito grande, que eu não podia respirar. Eu fui para o pronto-socorro com as minhas duas filhas. O médico olhou, minha pressão estava boa, olhou a saturação do sangue, estava boa. Ele falou, olha, eu não posso dar nada para ela, porque eu não posso dar remédio para pressão, nem para palpitação, essas coisas do coração, porque está tudo em ordem, e eu sem poder respirar. Aí
não via a hora de sair de lá e ir para casa. Mas a minha filha queria brigar com o médico. Mas você é médico, o senhor tem que ver o que ela tem passando mal. Entende? Os médicos não olham a pessoa, eles olham um paciente. É bem diferente. E eu tinha, aí eu percebi, porque a gente se cura, o mestre Liu falava isso. O corpo humano e a mente humana se cura, se cuida e tem saúde. É só saber como, só abrir a porta, como ele abriu para nós. Eu fiquei pensando, mas como eu tenho essa... Porque eu fui num cardiologista, né? Como é que eu tenho essa falta de ar se tudo... Batimento cardíaco está bom, pressão está boa, como é que pode? Aí eu lembrei que uma vez, quando eu era moça, descobriram que eu tinha um prolapso da válvula mitral. Significa um batimento a mais do coração, porque o ventrículo que recebe o sangue do organismo e purifica o sangue, ele passa para o outro ventrículo, que é aquele que manda o sangue bom, limpo para o corpo. As veias que levam o sangue usado, já saturado, lá para o ventrículo esquerdo, e ele passa para o direito, o sangue bom, que então vai para o corpo, que é o sangue arterial. Nessa passagem, o meu ventrículo, que recebe o sangue ruim, está dilatado, está com uma hérnia, vamos dizer. Então, ele recebe muito, muito sangue e manda para o outro ventrículo, que não tem condições de mandar para fora, para o corpo, todo aquele sangue que ele recebeu. Então, ele tem que dar 2 batidas, que são as pontas lá, quando você faz eletrocardiograma, 2 picos, em vez de 1. Então, dali a pouco, ele precisa dar outra batida além da normal. Quer dizer, eu precisei descobrir isso em mim, pensando. Falei, isso tem a ver com o emocional. No emocional, o sangue começa a entrar mais no coração. E observei realmente, quando eu fico com um problema sério, quando eu fico com uma tristeza, uma notícia ruim, uma providência, eu começo a ficar ansiosa e com esse batimento cardíaco acelerado e falta de ar. Então, nós é que conhecemos nosso corpo, não o médico. Nós não somos pacientes, nós somos gente, pessoas. Então, nós, além do diagnóstico do médico, a gente tem que se ver. O corpo fala com a gente, ele mostra, é só saber ver. E é isso aí também uma mensagem, viu? Aprenda a ouvir seu corpo, aprenda a conhecer seu corpo. Desperte essa sabedoria interior, né, que você tem. Né? A gente tem que despertar essa sabedoria interior que todos nós temos. Né? Então, você, com certeza, ouve isso. Né? O que o teu corpo diz, né? Você tem essa sabedoria interior desperta. Todos nós precisamos despertar essa sabedoria interior, não é, Lília? Né? Você, com certeza, faz isso, tá? Para estar assim tão bem, né? Tá? Chegar, né? Nos 100 anos, com essa vivacidade, com essa lucidez, é porque você tem essa sabedoria interior desperta. Você está atenta a ela, né? E isso tem a ver com o mestre Pailin. Sim. A gente sempre volta para ele, né? Sim, é verdade. Com certeza o mestre nos deu. Não é que a gente não precise da ciência, precisa, lógico. Nós precisamos de médicos. Por quê? Você descobre o que tem, mas quem conhece os produtos, as manipulações químicas dos medicamentos, são os médicos. A dosagem, o equilíbrio também está na mão deles. Eles te mandam tomar um comprimido por dia, de qualquer outra coisa. Você toma um comprimido por dia, se sente mal. Você percebe que é do comprimido. Então, você fala para ele, olha, não está bem,
eu posso diminuir para um comprimido só por dia, para cada 2 dias. Aí você muda e vê se o corpo está aceitando e se você melhorou. Então, você tem que... Não é porque o médico te mandou tomar 10 gotas, não sei o que você toma as 10. Eu sempre diminuo o remédio e dá certo. Eu tomo o mínimo de remédio. Eu prefiro procurar nos alimentos aquilo que atua também, sabe? Aquilo que é a raiz do remédio que eu estou tomando. É isso. E você usa o remédio interior, né? O seu remédio, o seu próprio remédio, que é a sua Exato. energia, né? É aquilo que o Certeza. meu organismo está necessitando de fora, de entrar da natureza para dentro do meu corpo, o que eu necessito. É como o alcoolismo, né? Se você começa a beber, você fica alcoólatra. Se você não bebe nada, também todo mundo fala, puxa, você não toma nem um gole de champanhe na passagem de ano, nem um gole de vinho para comemorar o aniversário do mestre Liu. Então, não é assim, você tem que dosar. Tomar vinho, tomar champanhe, mas saber beber. Porque, por exemplo, o vinho é de uva e ele também faz bem para o organismo. Mas para mim faz bem se eu tomar um golinho, meia taça. Para outros, essa meia taça é veneno. O Entende? segredo é Cada um tem que conhecer seu organismo. E aqueles, depois que se viciam, aí eles tomam sem quantidade, sem contar quantos copos. Por quê? Porque o organismo já aprendeu que tem que tomar tudo aquilo, embora faça mal. Porque o organismo aprende. Ele não nasceu gostando do que nós comemos depois de industrializado. Ele aprende a gostar. A criança está chorando, a mãe molha a chupetinha no açúcar e põe na boca, e ela gostou do açúcar, então ela fica quieta cada vez que a mãe der uma chupetinha com açúcar. E a mãe está dando um veneno para ela. Porque um dia uma lambidinha na chupeta, outro dia é uma chupeta inteira, no outro dia 2 vezes chupeta com açúcar, vai aumentando. certo, dona Lília, mas é isso, nossa, a senhora com tantos netos e bisnetos, né, observa bastante, e aí, Nossa, e é, muito, e então, muito. sim, Diziam que o homem antigo tinha mais saúde, porque a natureza era limpa, era pura, não tinha poluição, não existia manipulação de genes. Mas, no entanto, antigamente o homem vivia 30 anos, 30 a 35 anos. E agora, chega no 100, não sou eu só, não. Tem muita gente com 100 anos por aí. tá bom. Mas Quer de dizer, qualquer então, forma, não é que a natureza estava limpa, é que o homem começou a usar de forma errada a natureza. Antes ele ignorava, ele não sabia dosar, equilibrar com a natureza. E agora ele foi aprendendo, porque ele conhece o corpo, as necessidades, como o corpo é formado, como ele funciona. E então o mestre Liu não só ensinou os velhos a viverem mais, como também as famílias a cuidar dos filhos e evitar os erros. Que a longevidade não é da idade idosa para velha. A longevidade começa quando a criança nasce, assim como a morte. O envelhecimento começa quando a criança nasce. Bom, Jerusa, você já... aprendendo aqui com a senhora, aqui, né, todo mundo, é muita lição, é muita aula que a senhora dá, cada vez que a senhora fala, viu? Mas é uma alegria muito grande, né, poder realmente estar, né, tendo esse encontro, essa conversa, né, porque
realmente é um resgate importante né, essa história do mestre aqui no Brasil, né, das pessoas que tiveram esse convívio, esse aprendizado com ele, e sem dúvida que você, né, uma grande, assim, é um, é um retorno extremamente gratificante para o mestre, né, e para toda a comunidade, viu? Então, a gente fica muito feliz, né, de ter te reencontrado, e então queremos, tá, estar junto, estar bem próximo todo esse ano, né, em que você vai fazer essa passagem dos 99 por 100 anos, né, assim, oficialmente, É, tá bom? Então, é isso, quer que esse seja o primeiro encontro e o início de muitos que a gente vai ter ainda ao longo agora desse seu ano, tá bom? Dona assunto vai ter, Lília, porque velho fala muito, né? mas é tudo com muita sabedoria, né? Então, a gente tem mais é que ficar ouvindo, tá? Muito Tá obrigada, dona ok, Jesus, eu que Lília, agradeço, então, viu? muito obrigada pela sua, né, por sua, participação, por sua presença aqui, né? Porque foi assim, tão espontâneo, né? A forma como a gente se reencontrou também. Então, eu fico muito feliz realmente por por essa oportunidade. Já fechou? Ah, obrigada. Olha, eu vou mandar para você, eu mando em foto para o WhatsApp. Tá bom. Se WhatsApp, já não me tem. mandar por Aquela WhatsApp, parte que a minha mãe fala do Tahiti. tá bom. Pode mandar por Tá bom? WhatsApp, então, para mim. Tá bom, então. E aí, se Um você puder beijo, me mandar por... Tá, obrigada.